Olá, tudo bem? Eu desejo que sim. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo nesta mensagem de hoje. O tema que nos foi proposto se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e diz sobre não coloqueis a candeia sob o alqueire. Nossa, quantas palavras difíceis de se entender, né? Além de ser um vocabulário antigo, nós vamos tentar entender e compreender um pouquinho. É uma mensagem em forma de parábola. Para variar, mais uma das parábolas do Mestre Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Nós vamos tentar decifrar um pouquinho essa mensagem, trazendo ela um pouco para a nossa atualidade, para aquilo que nós vivemos no dia de hoje e talvez para colocarmos um pouquinho a nossa vida de forma a permitir que isso no futuro tenha algum sentido, algum significado para nós. Quando Jesus trouxe essa mensagem, ele reuniu seus discípulos e estava explicando, e de uma forma figurativa ele falou sobre isso, né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire, né? Mas coloquei-a sobre o candeeiro. Nossa, aí a gente tem que entender um pouco de história também. Começa que a gente fala assim, nós estamos falando de uma lamparina, de uma luminária que era movida a uma energia que eles tinham, naquela época de óleos, né? Que eram colocados para acender, não existia nem sequer vela ainda naquele tempo. E essa luminária que era colocada, então, ele dizia que devia ser posto o candeeiro, que era exatamente o suporte que ficavam nas paredes das casas, alto, acima da altura da cabeça, para que sendo colocado ali pudesse iluminar todo o cômodo, para que todos pudessem enxergar quando entrassem na casa. Hoje em dia, nós diríamos o quê? Acenda a luz, aperte o botão. E geralmente nossas luzes estão aonde? No teto de nossas casas. E aí quando nós queremos um ambiente mais tranquilo, mais ameno, então deixamos a luz do teto apagada, acendemos uma luminária colocada num canto da casa, mas ainda assim essa luminária ilumina o ambiente e nos permite enxergar e ver o que há naquele local. Quando Jesus falou então aos seus apóstolos, seus discípulos naquele momento, ele trouxe a mensagem por parábola, ele começou dizendo exatamente sobre isso, que quando se chegasse a algum lugar, deveria se acender a luz, ser a luz do lugar, mostrar ao que vieram, para trazer conhecimento, a sua mensagem, os seus ensinamentos. Mas que chegando, colocasse a sua luz, a luz deles, apóstolos, discípulos, que levavam o Evangelho, a mensagem do Mestre Jesus, de forma correta, esclarecendo, ensinando. E ele diz ainda lá na parábola que assim, que quando colocasse a luz acima, é para que todos pudessem ver tudo que tivesse no ambiente, para que nada ficasse obscuro, escondido, porque toda a verdade deveria ser mostrada e dita, ou seja, tudo que há numa casa, tudo que há num ensinamento tem que ser mostrado, para que as pessoas vejam e compreendam. E aí, de certa forma, os discípulos então indagaram, mas mestre, se diz a nós que devemos mostrar a todo mundo a verdade, como uma luz colocada sobre o candeeiro que ilumina todo o ambiente e tudo pode ser visto, então por que tu falas por parábolas, se as pessoas não as compreendem? E aí Jesus faz uma explanação explicando que, como já havia sido dito desde antes, haveria o tempo chegado onde se falaria e não se ouviria. Poderia se mostrar, mas não se enxergaria. E por mais que fosse dito e falado e mostrado, não haveria a compreensão da mensagem em si. O que Cristo trouxe ainda de ensinamentos nesse momento foi exatamente explicar para os seus discípulos que a todos será dado ter conhecimento da sua mensagem. A todos será dado o momento de compreender as suas mensagens dentro das parábolas. Mas que cada um de nós temos um tempo de aprendizagem e de desenvolvimento. Aqueles discípulos escolhidos pelo Mestre Jesus Cristo já haviam, de certa forma, sido preparados. Tanto é que quando Cristo os convidou, narra a história que todos largaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Porque no seu íntimo já almejavam, já estavam sendo preparados para poder realmente pregar esse evangelho.
tinham uma compreensão da humanidade maior do que eles tinham dos seus dia a dia, dos seus trabalhos. E assim então o aceitaram. Mas nem todas as pessoas das cidades por onde o Cristo passava poderiam ter compreensão de suas parábolas. Algumas, sim. E olha que interessante novamente. Todos esses ensinamentos, essas parábolas, não quer dizer que somente os letrados da época teriam condições de compreendê-las. Muitas das pessoas do povo que ali estavam, cidadãos comuns, ao ouvirem, conseguiram compreendê-las também e colocá-las em prática. Assim, não havia nenhuma contradição dos ensinamentos do Mestre Jesus naquilo que ele trazia para as pessoas. Havia, assim, contudo, muita coerência, porque a parte principal dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que era unânime no entendimento de todos, era com relação à caridade e o amor ao próximo. Em todo o momento, em todas as mensagens, estes eram os ensinamentos do Mestre Jesus. E a estes, nenhum de nós, desde aquela época de Cristo até hoje, podemos negar conhecimento. Nenhum de nós podemos dizer que não entendemos ou não compreendemos as palavras ditas pelo Mestre Jesus Cristo. Com relação às suas parábolas, de certo, nós ainda temos algumas que nós podemos ter dúvidas. Dentre tantas parábolas, de tempos em tempos nós assistiremos alguma palestra e algum orador, algum expositor virá e trará uma interpretação diferenciada. Primeiro, porque aquele expositor, aquele orador, está num tempo de aprendizagem e conhecimento que lhe pertence. E a cada um de nós que estivermos ouvindo esta mensagem, também estaremos num tempo de evolução diferenciado. E assim, daqui a alguns anos, se lermos e contarmos estas parábolas para os nossos filhos, com certeza elas terão novamente novos significados para nós e uma outra compreensão para os mais tenros de idade. Aí nós vamos pensar, o que isso se aplica nos dias atuais? Nos dias atuais, nós vivemos as intempéries do dia, as intempéries e as incertezas que as notícias nos trazem do que irá acontecer ao final do dia, ao raiar de um novo dia, na semana seguinte. Vivemos constantemente com as nossas mentes abaladas e bombardeadas de informações e nós não sabemos mais em quais delas devemos depositar a devida confiança. O momento que nós vivemos hoje em dia faz com que nós busquemos fortalecer a nossa fé. Sim, porque hoje, para nós podermos suportar toda essa carga transitória que o homem encarnado está atravessando, dentro deste planeta em que habitamos, se faz necessário que nós tenhamos realmente o exercício da fé. Não simplesmente a fé, vou fazer uma oração, vou simplesmente ler o Evangelho. A fé de um sentido mais amplo, muito mais nobre, muito mais profundo dentro de nossas vidas. A fé que realmente vai acender a luz, não somente dentro do nosso coração e iluminar o amor que temos para poder expandir ao próximo, mas a fé que vai acender a luz da nossa verdade, a luz da nossa visão, a luz da nossa audição, para nós ouvirmos e realmente compreendermos o que for necessário para este tempo. Para nós enxergarmos aquilo que está à frente de nossa visão e nos faz realmente continuarmos tendo a certeza de que Deus nos protege e Deus guia este mundo. Que Ele e seu Filho Jesus Cristo já prepararam um caminho. Que apesar de muitos de nossos entes queridos partirem desta pátria encarnada e irem para uma pátria espiritual, deixando o sentido da dor, da ausência física, ainda assim, esses desígnios são de Deus. E aí vem novamente a aplicação da parábola de Jesus. A nós, neste momento, a muitos de nós,
ainda não haverá a devida compreensão destes desígnios de Jesus Cristo. Por que estamos passando por esta situação de doença? Por que estamos passando por essa situação de pandemia e ela ainda continua se alastrando em vários lugares do mundo? Porque ainda, em pleno século XXI, onde o homem está dotado de tanta sabedoria, de tanta tecnologia, de tantas experiências, um simples vírus invisível transforma a humanidade e ainda assim levam centenas de milhares de vidas. Onde estão os desígnios de Deus nesse momento, então? Onde está a luz? Onde está o candeeiro para iluminar a mente dos povos e fazê-los ter compreensão deste momento que vivemos? A cada um de nós, de acordo com o nosso entendimento, com as nossas experiências de vida, com os nossos conhecimentos do Evangelho de Jesus Cristo, cada um de nós, pela forma que exercitamos a nossa fé e nos fortalecemos, nos é dado o conhecimento e o merecido conforto para entender essa situação. Muitos de nós passaremos por tudo isso sem compreender. Quiçá lá na frente venha essa compreensão. Oxalá nos permita que possamos nos fortalecer. Agora, o que eu posso dizer para vocês, dentro da luz do Evangelho, é que neste momento, tudo que está sendo feito por Deus, permitindo que nós passemos por esses sofrimentos, ainda assim é para nós crescermos. Querem ver um exemplo prático? Quando nós vemos nossos pequeninos brincando e eles vão escorregar, vão se machucar com alguma coisa, nós corremos e evitamos, não, que você vai se machucar. Mas depois de repetirmos várias vezes e ver que isso vai acontecer, às vezes chega um momento que nós não estamos tão atentos ou não estamos próximos e eles escorregam e se machucam. Não quer dizer com isso que deixamos de amá-lo, mas isso serviu de lição de aprendizado para que ele pudesse se fortalecer, se levantar sozinho, apesar da dor e seguir em frente e saber que nós estamos lá para socorrê-lo, para apoiá-lo. E é assim que Deus está agindo. A cada um de nós, no nosso tempo, vamos trabalhar, vamos correr em frente, vamos andar, vamos fazer as coisas necessárias para o nosso progresso. Ainda disse Jesus, nesse momento que estava fazendo esses ensinamentos, ele fez uma comparação de toda a maturidade que o homem precisa ter. E para que nós possamos compreender essa maturidade, ele vai e faz a comparação com uma semente. Se ela for germinada, plantada no seu tempo certo, essa semente sendo plantada em solo fértil, sendo cuidada, recebendo água, recebendo luz, recebendo calor, irá gerar vida, irá germinar, irá frutificar no momento certo. Porém, se não é aguardado o momento dela e a qualquer momento plantarmos, sem ser o momento exato do plantio, dificilmente ela irá brotar. E se brotar, dificilmente dará bons frutos. É isso que nós estamos vivenciando. O momento dos bons frutos. Aqui estão sendo plantados muitos frutos em nossas mentes. Muitos aprendizados. Muitas oportunidades de crescimento, de transformação, de modificação. Há aproximadamente 100 anos, o mundo passava por uma situação similar à de hoje, a famosa gripe espanhola. Famosa para nós porque fazia parte dos livros de história. Talvez alguns poucos de nossos cidadãos centenários ou próximos dos centenários vivenciaram aquela crise e trazem mensagens que nós podemos ainda ter testemunhos vivos. Mas a verdade é que não se tinha sequer a metade da população mundial que existe hoje. E menos ainda todas as tecnologias necessárias para os tratamentos, para as medicações. E aí os estragos foram maiores. Mas fazia parte também de um aprendizado, fazia parte também de um crescimento.
E a humanidade de lá para cá veio aprendendo e crescendo. E quantas descobertas na área da medicina não foram feitas através daquele sofrimento daquela época? Quanto não evoluímos, quanto não aprendemos, quanto nós não aplicamos e investimos de tempo e de estudos para podermos chegar a situações de cura de muitas doenças, de conforto para outras e até mesmo de evitar que outras venham. Como nós estamos aplicando o Evangelho em nossas vidas com todo esse aprendizado? Muitos de nós passamos a ser mais fervorosos. Não pela dor apenas de perder entes queridos, não pelo medo de contrair uma doença, mas muitos de nós começamos a exercitar a compaixão. Esta é a parte principal do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero falar de duas compaixões neste momento. Duas formas de compaixão. A compaixão, aquela que no Evangelho nos traz e nos diz que nós devemos ter pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, através da prática da caridade, através do exercício do Evangelho de Jesus Cristo posto em prática. Mas eu também quero falar da onde que ela começa, esta compaixão. Ela começa dentro de mim. Ela começa entendendo que o próximo mais próximo de mim sou eu. Que eu devo exercitar a minha autocompaixão. Cuidado para não ter pena, porque o que eu digo é autocompaixão. Não estou dizendo pena, nem dó. Eu digo para você ter a sensação, os sentimentos de que realmente você precisa fazer algo para cuidar de você, para mudar a sua vida, para se transformar, para receber em si o amor de Deus. Quando falamos da autocompaixão, nós estamos falando que Deus permite que nós sintamos amor por nós, e isso não é egoísmo. Que nós sintamos o desejo de cuidar de nós, e isso não é egoísmo. Que nós sintamos o desejo de sermos pessoas boas e melhores. E isso não é egoísmo e nem prepotência. Quando nós falamos de autocompaixão, nós estamos falando de pequenos gestos que fazemos para cuidar de nós e nosso corpo. Dia desses, vendo uma live sobre isso, um exemplo que foi nos dado é tão simples. Quando estamos, por exemplo, sentados em algum lugar, como você aí agora, ouvindo esta mensagem. Dados momentos, nosso corpo tem a reação de incômodo da forma que estamos sentados e nós reagimos nos movimentando na poltrona, na cadeira, no assento, para que aquele músculo incomodado não fique nos incomodando, para que ele não sofra, para que ele não seja machucado. Isso é um instinto natural de autocompaixão. Não permitir que o corpo doa, sinta dor. E isso é tão grande que isso vai amplificando dentro de nós através do nosso conhecimento e da nossa mente consciente. Porque a autocompaixão, quando nós cuidamos de nós, em grande parte, vem da nossa mente inconsciente, dos nossos instintos naturais de seres humanos, de proteção, de preservação, não pôr a mão no fogo porque queima, não colocar o dedo na eletricidade porque dá choque, não me expor a perigo porque machuca, porque é arriscado. Instintos naturais de nós seres humanos. Me alimentar quando eu sinto fome, me refrescar quando eu sinto sede, me aquecer quando eu sinto frio. Instintos naturais. Mas quando começamos a exercitar a nossa mente consciente, nós queremos que essa luz que o Mestre Jesus Cristo tanto falou da candeeira esteja realmente acima, ilumine não só a minha mente, mas ilumine meu conhecimento e o meu entendimento. Para que eu possa colocá-lo em prática, para que eu possa fazê-lo realmente surtir efeito em minha vida. E aí eu começo a perceber que a minha autocompaixão, ela depende também de que aqueles que estão próximos a mim estejam bem e estejam felizes. É a prática do amor ao próximo. E aí o que eu começo a fazer então? Ter a paixão, a compaixão pelo meu próximo. No dia a dia, acho que a primeira prática que nós temos do Evangelho, quando começamos a aprender e colocar
o exercício do Evangelho em relação ao amor ao próximo, em prática, é através da empatia. Exatamente. Aquele sentimento de nós nos colocarmos no lugar do próximo para imaginar, ter sensações do que ele estaria realmente passando e sofrendo para podermos tentar ajudá-lo. Neste momento, um exemplo de empatia é quando nós sabemos que algum conhecido nosso perdeu um ente querido e nós nos sentimos empatizados pelos sentimentos de sensações tristes e desejamos a eles bons sentimentos, as nossas condolências, desejamos que ele tenha a paz, desejamos que a alma, o espírito daquele desencarnado encontre luz no seu caminho e seja acolhido por nossos espíritos amigos e por Deus. Isso é empatia. É nós termos a solidariedade dos sentimentos que o outro passa, das sensações que o outro passa. Não somente nas tristezas, mas também nas alegrias, né? Ficarmos felizes quando alguém que nós conhecemos, que amamos, recebe uma promoção de trabalho, realiza a festa de aniversário, realiza uma viagem dos sonhos, conquista alguma coisa que desejava. Ele está feliz e nós sentimos empatia e ficamos felizes com ele também. Mas quando falamos de compaixão, nós falamos de um sentimento que vai um pouco mais além da empatia. É exatamente quando, além de nós nos colocarmos no lugar da pessoa, nós sentimos os mesmos sentimentos. Nós sentimos a dor pela qual ela passa. Nós sentimos o desejo de que aquela pessoa realmente possa sobrepujar as dificuldades. A empatia nós estamos colocando sempre nos momentos alegres e tristes, em todas as situações. Podemos ser empáticos. Mas quando falamos de compaixão, estamos relacionados a questões dos sentimentos de sofrimento, de tristezas, de perda do nosso próximo. E é aí que Jesus vem nos dizer. A tua parábola disse para colocar luz no alto e iluminar. E aí eu digo para vocês que nós precisamos, nesse momento, exercitar a nossa fé para que a nossa luz possa resplandecer. É difícil? Claro que é. Seguir os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo não é nada fácil. Porém, é muito mais difícil não segui-lo. Muito mais difícil é nos afastarmos da verdadeira fé no Mestre Jesus, nos afastarmos dos ensinamentos do Evangelho, esquecermos das bênçãos de Deus em nossas vidas e tentarmos viver como se eles não estivessem ali nos auxiliando, nos confortando, nos dirigindo num caminho de paz. É difícil amar ao próximo? Muito. Ainda mais quando esse próximo às vezes nem percebe e nem nota a nossa presença, ou simplesmente nos ignora e se sente superior a nós. Mas é muito mais difícil amar ao próximo quando nós esquecemos que o mais próximo de nós somos nós mesmos, nossa família, nosso ente querido que está ali precisando da nossa ajuda. É muito difícil, neste momento de dor, de dificuldades da humanidade, acreditar que Deus realmente nos ama e que tem um propósito com tudo isso? Sim, é muito difícil. Mas seria muito mais difícil nós não acreditarmos em Deus e não termos a sensação de certeza, de segurança e de conforto de que Ele está nos amparando e que tudo isso há de passar. E que de tudo isso vamos tirar bons proveitos. Que de tudo isso temos grandes aprendizados. De que com tudo isso a luz de cada um de nós voltou a brilhar. A luz de cada um de nós acendeu lá dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso âmago, do nosso ser, uma centelha divina, uma faísca de luz voltou a brilhar e nós voltamos a acreditar que viver é bom. Que apesar de todas as dificuldades, de todas as tristezas, de todas as desavenças, de todos os problemas, Deus nos deu uma vida maravilhosa, uma vida cheia de ênfase, uma vida cheia de possibilidades, um evangelho de luz que nos guia, que nos orienta, que nos sustenta. O que mais eu quero então? Hoje eu quero a cura.
Mas posso ser sincero? Eu não quero a cura do Covid. Não apenas a cura do Covid. Eu quero a cura da humanidade. Eu quero que toda essa pandemia, toda essa tristeza, toda essa dor, toda essa destruição seja curada através desse ensinamento que nós estamos aprendendo com esse gosto tão amargo que é essa doença. Se ela for curada, nós vamos ficar muito felizes. Boa parte da humanidade aprendeu a lição e seguirá em frente. Mas ainda há uma boa parte da humanidade que, como disse a parábola, não era o tempo de aprender e ficará presa no passado acreditando que isso foi apenas mais uma doença, sem nenhum propósito, sem mais nada. Então é por isso que eu quero além da cura do Covid. Eu quero a cura da humanidade. Eu quero que a humanidade possa realmente exercitar o significado de ser humano. O significado que temos dentro de nós, de acreditarmos, de sermos resilientes e seguir em frente. Em minhas mensagens, com certa frequência, eu costumo fazer uma pequena lembrança. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós somos centelhas divinas da sua criação. E como centelhas divinas da criação do Mestre, do Deus Criador deste mundo, desse universo, nós temos em nós o dom, o poder de sermos resilientes, de modificarmos constantemente a nossa história, principalmente porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos permite acendermos ou não a nossa lamparina, de nós colocarmos ou não sobre o candeeiro para iluminar o lugar, que permite a nós sermos ou não reflexos dessa luz para iluminar as pessoas, que permite a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, exercitarmos ou não a nossa fé. Nós estamos num tempo de crescimento. Crescimento, amadurecimento, mas principalmente um tempo voltado para nós. Nós, seres humanos. De forma individual e, ao mesmo tempo, de uma forma muito coletiva. Individual, quando eu cuido de mim. Individual, quando eu coloco os aprendizados, os ensinamentos de Deus em minha vida. Coletiva, quando eu quero que esses aprendizados, esses ensinamentos, atinjam o meu irmão, para que ele possa encontrar plenitude como eu encontro. Quando falo de plenitude, não quero dizer que a vida será 100% plena, que a felicidade será 100% constante. Mas quando falo de plenitude, é aquele momento que nós falamos assim, cheguei no topo da escada. Posso aqui escolher um novo rumo, um novo caminho para subir novos degraus, para mudar a minha história, para seguir novos destinos. Se a felicidade são momentos felizes, é exatamente aquele pequeno degrau que eu subi. Cada vez que eu subi um degrau, que eu transportei barreiras, que eu fortaleci, que eu coloquei minha fé em prática, que eu me exercitei, que eu acreditei, que no meio do caminho eu puxei um ente querido junto, puxei um próximo comigo para subir um degrau. Isso é um momento feliz. E quando eu chego no topo dessa escada, eu vejo que eu cheguei realmente no momento que eu estava procurando. Crescer, chegar a algum local. Porém, não ficar ali estagnado, mas ir além. Porque foi isso que a parábola do Mestre Jesus disse, que a cada um de nós, a cada tempo que vivêssemos, receberíamos ensinamento suficiente para compreender as suas parábolas. Então, quando eu chego ao topo de uma jornada de escada, de uma escalada, eu cheguei ao topo de um aprendizado daquele momento.
E ali eu posso continuar caminhando e buscando novos horizontes e evoluindo e assim sendo pessoas melhores. Na mensagem deste Evangelho, o que eu quero enfatizar ainda, antes de finalizar, é a importância do nosso amor ao próximo. Porque foi assim que Jesus fez nessa parábola. Foi assim que Jesus fez nesse ensinamento do Evangelho de hoje. Ele trouxe a luz, ele disse aonde devemos colocá-la, ele explicou por que falou por parábolas, quais os sentidos, e eu falei essa analogia, qual é a nossa luz que devemos fazer resplandecer e crescer dentro de nós com o exercício da nossa fé e como podemos fazer para espargir a nossa luz. Mas ao final, Jesus disse nessa parábola que a grande parte do ensinamento, que era para compreensão universal naquele instante e sempre, e que seria imutável, era sobre a caridade e o amor ao próximo. E assim nós estamos neste momento, sendo instados a todos os instantes em nos tornarmos pessoas melhores, praticando verdadeiramente o Evangelho neste momento com a nossa caridade. A caridade para comigo, cuidando de mim, da minha saúde física, da minha saúde mental, cuidando do meu ente querido que está próximo a mim, na minha casa, na minha família, auxiliando, sabendo se necessita ou não de algo, auxiliando o próximo na medida do possível, fazendo a minha parte como cidadão para ter uma comunidade melhor, fazendo a minha parte como filho de Deus para manter acesa a chama do Evangelho. A prática da caridade em todos os seus sentidos, em toda a sua amplitude, para que nós possamos ser fortalecidos e chegarmos realmente a um lugar melhor. Porque este é o propósito da vida, ser feliz. E ser feliz significa constantemente estarmos evoluindo, como uma criança que a cada ano somado na sua idade vai evoluindo, vai nos trazendo mais alegrias e felicidades, e cada uma com o seu tempo de ser de uma forma diferenciada. Como a semente que o Mestre Jesus falou, que plantada no tempo certo, germina, cresce, floresce e dá bons frutos. Que o Evangelho da nossa semana faça a sua luz da sua candeia iluminar não somente a sua vida, iluminar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, parentes, entes queridos, amigos, redes sociais. Sim, até as redes sociais. Podemos mandar a nossa luz nas redes sociais, através de uma mensagem, de um bom dia, nem sempre coletiva, às vezes individual, aquele amigo que está lá no cantinho. Então, que a luz do Evangelho de hoje ilumine a tua vida, ilumine a tua mente, abra o teu coração para a compreensão do Evangelho, do amor para si, da sua autocompaixão, da sua compaixão. Que Deus seja contigo hoje e todos os dias, enquanto a tua existência terrena atravessar este plano. Que a tua luz envolva a tua família e que a tua família seja exemplo de amor e caridade a todos que habitam o seu lar. Que Deus seja convosco. Que assim seja.